Mas eu estou muito animada de estar aqui. Eu amo falar sobre esse assunto do romance real. Me pediram também para fazer só uma divulgação que recentemente, finalmente, escrevi o livro Romance Real. Está à venda lá atrás para quem quiser aprofundar um pouco mais. Mas eu ouvi uma estatística que diz que a igreja que ri juntos cresce mais rápido. Então, se vocês me permitirem, eu queria começar com uma piada de loira. Posso, pastor? Então tá. Então, eu posso, né? Então, tinha uma loira que ela estava na hora de deitar e ela foi subir para o quarto dela e o marido dela viu que ela estava assim com um copo cheio de água e um copo vazio. E ela subindo a escada, e ele falou assim: amor, o que você está fazendo com esses copos de água aí? Ela falou assim: não, amor, é porque às vezes quando eu estou dormindo, às vezes eu acordo e estou com sede. Então eu já pensei, bom, para não ter que descer aqui e pegar uma água, eu estou já levando a água comigo. Ele falou assim: tá, tudo bem, isso explica o copo cheio de água. Mas e o copo vazio? Pode ser que não vai me dar sede, né? O meu marido diz que nem toda loira é boba, porque eu casei, afinal casei com ele, então eu sou muito inteligente, né? Ele diz, mas amém. Então, esse assunto de romance real é um assunto muito, muito, muito importante, né? Nós colocamos até o nome de romance real, em real sendo no sentido duplo, de real no sentido verdadeiro, porque a gente vê que o sistema do mundo é muito falso, muita falsidade, muita imitação, muito engano. Mas quando é da maneira de Deus, é real, é uma coisa verdadeira. E também é real no sentido de nobreza, né? De que nós somos realmente príncipes e princesas, somos filhos do rei. Então, mas tudo começa com cada um de nós, cada solteiro aqui, reconhecendo a sua identidade. Quem nós somos em Cristo. Mais uma vez eu quero ver a mão de todos os solteiros aqui. Temos bastante solteiros, graças a Deus. Então, qual é a sua identidade? Quem é você? Muitas vezes, às vezes a pessoa se sente assim: eu sou um Zé Ninguém, eu sou uma Maria qualquer. Mas não é isso que Deus está falando sobre a sua vida. E nós precisamos conhecer quem nós somos. E sermos totalmente realizados nessa identidade. A Bíblia diz que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todo mundo, te conhece pelo seu nome. Sabe quando alguém te conhece o seu nome, a gente sente importante, né? Sente bem. Poxa, a pessoa sabe o meu nome. Né? Uma vez eu estava numa reunião lá em Santarém, naquele tempo era a prefeita, era uma mulher, né, prefeita da cidade, e ela me chamou pelo meu nome. Eu falei: mas a prefeita sabe o meu nome, né? Eu senti importante, né? A gente sente importante quando alguém conhece o nome. Deus nos conhece pelo nosso nome. Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome. Você lembra quando você era adolescente e que se apaixonava, né, por alguém, escrevia o nome da pessoa assim na mão, né? Não porque com medo de esquecer o nome, mas só para toda hora olhar e quando olhava, né, batia o coração mais forte, aqueles sentimentos, né, toda hora olhando e vendo aquele nome. A Bíblia diz que Deus escreveu o seu nome na palma da mão dele. Também não porque ele precisava olhar para lembrar o seu nome, mas é porque ele é apaixonado por você, por cada um. A Bíblia diz que nós somos a menina do olho de Deus, né? Somos tão especiais. Ele lá em Isaías, que ele fala que ele nos chama pelo nome, e em João, ele diz, lá em João 15, ele diz que ele não nos chama de servos, mas nos chama de amigos.
Ele quer ser nosso amigo. Agora pense bem, é uma coisa a pessoa conhecer o seu nome, é outra coisa a pessoa ser amiga mesmo, né? Uma amiga verdadeira é aquela pessoa com quem você sempre tem assunto. Às vezes você passa tempo longe, mas chega juntos e sempre tem assunto. Sabe que aquela pessoa não fala mal de você, sabe que é uma pessoa que te defende, aquele amigo verdadeiro mesmo. Né? Uma pessoa, não são tantas amizades profundas que nós temos, mas aqueles amigos mesmo, é tão gostoso um amigo. É um amigo verdadeiro. Jesus está nos chamando de amigos. É essa a intimidade que Ele quer ter conosco. Mas sabe o que? Maior ainda, melhor ainda. Logo hoje, no Dia dos Pais, a Bíblia diz que Deus quer ser nosso Pai. Agora, às vezes, o nosso pensamento sobre um pai biológico, às vezes não é uma coisa tão boa, não é uma referência tão boa, porque às vezes o pai biológico não foi uma pessoa muito presente no lar, ou uma pessoa muito, muito amável, até você talvez nem conhece o seu pai biológico. Mas eu quero que você só pare para imaginar agora um pouco, como seria um pai perfeito? Aquele pai que, desde quando você foi gerado, está esperando, né, com tanta expectativa o seu nascimento. Aquela pessoa foi o seu pai, que estava lá na hora do seu parto. Foi a primeira pessoa, claro, além do médico e da enfermeira, para te segurar com amor e carinho. Foi a primeira pessoa para te dar um beijo na sua testa. Foi a primeira pessoa que, com tanta ansiedade, tão animado, estava lá torcendo para que tudo ia dar certo, para que você nascesse, e a alegria e o gozo de te mostrar para o pai, para a mãe, né? Aquela alegria, aquele pai perfeito. É isso que Deus quer ser. Aquele pai presente no lar que, quando você chegava da aula, talvez tinha alguma coisa errada tinha acontecido lá, mas era ele que estava lá para te apoiar, para te pegar no colo, deixar você chorar no ombro dele. Quando você caía, que te levantava, que te dava força. Era o pai que providenciava as suas necessidades. Aquele pai amoroso. Sim, às vezes até disciplinava, mas disciplinava com amor, porque sabia que você precisava daquela disciplina. E você sentia sempre amada. Aquele pai que nunca falava mal de você, mas sempre te amava, sempre estava lá pronto para te receber. Sempre tinha um espaço no colo dele para você sentar lá e se sentir amada. É esse o tipo de pai que Deus quer ser para nós. Agora, nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. Mas em João 1,12 diz: mas todos quantos o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós cremos mesmo em Deus, cremos em Jesus, cremos no que Deus fez por nós, através de Jesus, né? E aí nós o recebemos, aí a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. É nesse momento que a Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu Filho. Então nós mudamos de reinos. É totalmente uma mudança radical. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos num reino diferente. O padrão de vida é diferente. Porque de repente agora nós nascemos no reino onde Deus é o rei. Deus é o rei. E se Ele é o rei e nós nascemos dele, então agora nós somos príncipes e princesas. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Mas leva uma mudança de paradigma para a gente estar lembrando disso e vivendo isso. E sabendo que a nossa realidade agora é outra. O padrão de vida é outro.
tudo muda. A Bíblia diz, vamos olhar em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Que diz, não se amoldem, eu estou lendo na NVI. Não se amoldem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, Deus tem o melhor para nós. Quando um príncipe nasce, quando uma princesa nasce, o rei já cria tantas expectativas. Não existe uma princesa ou um príncipe que nasce que o rei fala assim, eu já tenho tantos filhos, não preciso deste. Não, nunca, nunca. Cada um, ele tem uma expectativa, ele tem um plano, e é um plano lindo para a vida de cada um. É um plano único para a vida de cada um. Porque ele é o rei, ele é o todo-poderoso. E quando nasce um príncipe e uma princesa, os propósitos de vida são diferentes. Né? Normalmente, quando alguém nasce, aqui no mundo, no mundo das trevas, no mundo normal, geralmente os pais também estão lá com muita expectativa. Mas geralmente, o que a gente tem visto é que o propósito daqueles pais é geralmente que aquele filho vai crescer, vai ter uma educação, para poder ter um emprego muito bom, para ganhar muito dinheiro, para poder viver uma vida boa. Né? Geralmente tem muito a ver com finanças, igual o pastor falou, né? O propósito às vezes de tudo, muitas vezes é finanças. Mas nós sabemos que as finanças não trazem alegria. Não é isso que traz alegria. Não estou falando que nós não queremos finanças. Não, todos precisamos disso. Mas não é isso o objetivo da vida. Quantas vezes eu vejo pais incentivando os filhos. Filho, você vai poder ser um advogado, você vai ser um médico, você vai ser um engenheiro. Por quê? Porque vai ganhar muito dinheiro. Mas a expectativa do rei é diferente. Os propósitos do rei, quando um filho nasce, quando a princesa nasce, quando um príncipe nasce, eu vejo 2 propósitos principais. Primeiro, é que essa criança, esse príncipe, essa princesa, vão ser treinados como guerreiros. Por quê? Porque quer avançar o reino. Queremos conquistar, o rei quer conquistar a terra, porque a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Então ele quer nos treinar para ser também guerreiros, para conquistar e também para reinar com ele. Então ele já tem planos e propósitos para nós. E o segundo propósito que eu vejo é que o rei quer também que aquele príncipe e a princesa vão um dia também casar com outra realeza, para poder continuar, mais e mais crescimento também de realeza. E é isso que Deus tem o propósito para nós. Tão claro isso, nós vamos reinar, nós vamos conquistar. Sabe, então, e um dia, eu me vejo como uma princesa. Mas o meu estilo de vida, para quem já me conhece um pouco lá de Santarém, eu tenho 35 anos que eu moro lá na Amazônia, vivi muitos anos trabalhando nos ribeirinhos, até hoje, os últimos 4 domingos passei nos ribeirinhos lá em Santarém, lá de Santarém, lá para o interior. Eu amo os ribeirinhos, amo aquela vida, mas sabe, porque eu gosto de aventura, Deus me criou assim, então eu não me vejo como aquela princesa toda bonitona, sabe, sentada lá no palácio tomando um chazinho. Isso para mim
não me interessa, não. Agora, sabe como eu me vejo? Eu me vejo como aquela princesa guerreira, sabe? Com aquela bota até aqui, toda com a minha armadura de Deus, toda, né, com uma coroa, né, aqui debaixo da coroa, está lá a coroa da princesa, sabe? Mas está debaixo do capacete, né? E também com a espada na mão, pronta, montada num cavalo branco, sabe? Para conquistar. Para conquistar, assim que eu me vejo, sabe? Aquela princesa guerreira para conquistar. Nós temos o mundo para conquistar. E eu creio, jovens, vocês, Deus está te chamando para vocês conquistarem o mundo. A Bíblia diz que nós somos mais do que conquistadores, mais que vencedores. Nós podemos, Ele tem planos para a nossa vida. São planos grandes, são planos tão grandes, são tão maiores do que você está imaginando. Mas você precisa lembrar da sua identidade. Quem é você? Quem é você? Como você se vê? Como você se vê? Você se vê como uma princesa, como um príncipe, que o rei tem o melhor para você? Quero contar uma história. Tinha uma vez uma senhora que tinha uma cadelinha. Essa cadelinha era a xodozinha dela, e ela brincava com a cadelinha. O nome da cadelinha era Cookie. E aí a Cookie, ela brincava com a Cookie, ela jogava a bola para a Cookie corria atrás da bola e levava de volta para a dona. E assim, só um certo dia, elas estavam brincando lá no quintal. A dona jogou a bola para a Cookie saiu correndo para a bola, só que de repente, ela achou um ossinho. E ela falou assim, uai, um ossinho. E ela ficou tão feliz com o ossinho, aí a dona dela chamava, falou assim, ai Cookie, vem cá, traz esse ossinho aqui para mim. Aí a Cookie pensou, não, esse ossinho eu que achei. A bola, tudo bem, eu posso levar para você, mas esse ossinho foi eu que achei. Não quero te dar o meu ossinho, não. E a dona chamava, Cookie, traz aqui para mim o seu ossinho. Aí ela olhava para o ossinho, olhava para a dona, pensou, sabe o quê? Eu vou fugir de casa para ficar com o meu ossinho. Aí então ela saiu de casa, ela foi lá fora, ela não estava acostumada, né, a andar nas ruas, mas ela de repente se encontrou lá na rua. E ela estava andando lá na rua e ela viu 2 cachorros, né, com uma lata de lixo que estava deitada assim, eles catando o lixo lá dentro da lata. E ela chegou perto deles, eles olharam para ela, falaram assim, uai, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu fugi de casa, porque a minha dona, eu achei esse ossinho, a minha dona queria tomar o meu ossinho de mim. Ela falou assim, você tem casa? Tem? Tenho. E como é a sua dona? Ela é boa? Sim, ela é muito boa comigo. E o que você come? Eu como ração, às vezes quando eu enjoo de uma ração, ela traz outra. Às vezes eu como até pedacinhos de carne do próprio prato dela, ela às vezes me dá um pedacinho de carne. E você passa fome alguma vez? Não, nunca passei fome. Sempre tem muita comida lá para mim. E aonde você dorme? Eu durmo, tem uma caminha ao lado da cama da minha dona, eu durmo lá. E você está tão cheirosa, como é isso? É porque toda semana eu vou no pet shop e lá me dão um banho, aí passo aquele perfume do Boticão. E aí ela foi contando da vida dela. Aí um deles falou assim, sabe o quê? Deixa a gente te contar a nossa história. Nós não temos ninguém que se importa conosco. Nos chamam de vira-lata. Você está vendo essa lata de lixo? Nós viramos latas para poder catar o lixo. A nossa vida é miserável. A gente está cheio de pereba, cheio de pulga, de carrapato. Ninguém cuida de nós. Ao contrário, as pessoas vivem jogando pedra na gente, nos enxutam, sempre de qualquer lugar que a gente está sempre mandado embora. Ninguém gosta de nós. A nossa vida é miserável. Aí um deles falou assim, olha, se eu fosse tu, eu pegava esse teu ossinho e eu voltava correndo lá para a sua dona e voltava para casa.
Agora, pode ser que ela nem vai te aceitar mais, já que você fugiu, talvez ela também já não te quer mais. De repente, a Coque caiu em si, pensou, mas, e será? Será que para viver uma vida dessa, ela não estava acostumada com aquilo? Aí ela pensou, eu vou tentar. E ela então, com o rabinho lá entre as pernas, voltou para casa assim, o portão ainda estava aberto. Ela entrou lá e ela foi vendo, e realmente a dona dela estava lá. A dona dela viu e falou assim, ô Coque, vem cá. Aí ela foi correndo para lá, ela jogou o ossinho para a dona dela, como se fosse assim, toma aqui o ossinho, eu quero ficar em casa. E a dona pegou a Coque nos braços e falou assim, ô Coque, sabe por quê que eu pedi de você esse ossinho? É porque eu tenho um ossão para te dar. Aleluia! Aleluia! Queridos, é assim com Deus. É assim com Deus. Quantas vezes nós vemos, né, as pessoas, não, esse aqui é o meu namoradinho. Não quero ficar de titia, então eu não quero abrir mão disso. Ou de algum pecadinho escondido. Um pecadinho que ninguém sabe, mas está atrapalhando a sua vida com Deus. Talvez é o seu emprego, que está mais importante para você do que Deus. Talvez é o desejo de ficar rico. Talvez é alguma coisa que te impede. Você está lá segurando aquele ossinho, não reconhecendo que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. A Bíblia diz, buscai a Deus em primeiro lugar, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. A vida com Deus é uma vida abundante. É Ele que veio para nos dar a vida abundante, o inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Mas a vida com aquela intimidade com Deus é uma vida abundante. É uma vida cheia, é uma vida plena, é uma vida totalmente realizada. Mas quantas vezes eu tenho visto, especialmente moças, não reconhecendo a sua identidade, e assim, um desejo, tipo quase uma obsessão de querer casar. Eu acho interessante, vamos olhar na Bíblia, em Gênesis, capítulo 3, não sei se vocês lembram, com certeza vocês lembram, quando Adão e Eva pecaram, aí Deus colocou certas maldições para eles. A maldição para o Adão foi que agora pelo suor, né, que ele teria que trabalhar a terra, né? E para a mulher, vamos ler essa maldição aqui para a mulher. Gênesis 3,16 diz, a mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. E todas nós, mulheres que já tivemos filhos, nós sabemos a dor. Aparentemente, tinha uma certa dor no parto, mas com essa maldição, aumentou a dor. Então eu acho que a dor exagerada de parto faz parte da maldição. E eu acho que nós não precisamos aceitar essa maldição. Eu tomei posse de que Jesus tomou todas as maldições na cruz, né? E eu falei para Deus, eu aceito só a dor normal, né? Mas não a dor aumentada. Tanto que os meus partos foram muito tranquilos e muito rápidos, né? Eu tenho 4 filhos. Então, mas eu achei interessante essa segunda parte. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. É interessante, eu olhava para isso e pensava assim, mas como que isso é maldição? Isso não parece ser maldição, isso parece ser bênção. Eu já ouvi até pregadores usarem esse versículo como o papel da esposa e do marido no lar. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está aqui colocando uma maldição. Porque não é da vontade de Deus que o homem seja o dominador. Não, Deus nos colocou como marido e mulher para sermos um.
para ter unidade, para sermos melhores amigos. Sim, o marido é o cabeça. A mulher deve ser submissa, mas não ser dominada. Não é um fardo, não é um peso. É uma alegria, é uma unidade no casal. Foi esse o plano de Deus. Mas essa primeira parte, seu desejo será para o seu marido. Depois eu comecei a pensar bem sobre isso, e eu vi que quantas meninas, ainda vivendo debaixo dessa maldição, porque não são realizadas com Jesus, e elas querem casar. Elas querem casar, é porque eu quero casar, ela quer casar. Talvez ela nem verbaliza tanto isso, mas a gente sabe a carência que ela tem e o desejo dela de casar. Às vezes é tanto que aquele primeiro rapaz que se aproxima dela e diz que ama e que, né, quer casar com ela, ela logo acaba se entregando. Até porque ela pensa, se eu me entregar para ele, ele vai casar comigo. É interessante isso, porque a carência da mulher, elas querem casar. O homem está mais interessado no sexo. Às vezes, aí depois que ele aproveitou da menina, ele não quer saber mais dela. Às vezes abandona, ela até deixa ela grávida lá. E ela lá pensando que ele ia casar com ela. Mas por quê? Porque ainda estão debaixo dessa maldição. E eu quero falar para todas vocês moças, e isso também cabe para os rapazes também. Deus, através do Espírito Santo, quer ter uma intimidade tão grande com cada um de nós, para que nós possamos reconhecer a nossa identidade nele, e ele suprir toda carência. Ele suprir toda carência, para que você seja realizada em Jesus. Totalmente realizada. Não que o desejo de casar é errado, não é. Né? Isso é natural, é bom, e a maioria vão casar. Mas que não seja uma obsessão, que não seja algo que te distrai deste lindo e glorioso plano que Deus tem para a sua vida. Que você possa reconhecer o plano de Deus é tão melhor, é tão maior. Tanto que eu quero agora, vamos olhar, vamos pensar um pouco sobre o primeiro casamento. Como que foi o primeiro casamento, né? Porque Deus faz tudo perfeito. Então vocês lembram que Ele criou as coisas, e enquanto Ele ia criando, Ele ia dizendo, é bom, é bom, é bom. Só que quando Ele criou o homem, a Bíblia diz que Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, né? Glória a Deus que Deus decidiu isso, né? Deus é demais, né? Ele é muito romântico. Eu sou apaixonada por Ele, realmente, viu? Nossa, gente, demais. Então, Ele que decidiu que não era bom o homem ficar só. Então, vamos ver o que foi que Ele fez. Vocês lembram que Ele fez o Adão, então, cair num profundo sono. E nesse meio tempo, Deus foi e Ele fez várias mulheres, né? Ele fez umas 10 mulheres, cada uma um pouquinho diferente. Uma mais alta, outra mais baixinha, uma mais magrinha, outra mais fofinha, uma mais loirinha, outra mais moreninha. Uma variedade. Aí, depois dele terminar as mulheres, Ele escondeu lá no jardim, né? Para elas ficarem todas escondidas lá. Aí Ele foi e acordou o Adão e falou assim, Adão, eu tenho uma surpresa para você, só que você vai ter que achar. Aí Adão foi, procurou, achou uma, ficou tão feliz, ficou com ela um tempo, só que um dia quando ele não estava com ela, ele estava sozinho andando pela floresta, ele achou outra, gostou mais dessa, aí ele não sabia como que ele ia fazer para que ela não descobrir, e aqui... Não, foi isso que Deus fez? Não. Graças a Deus que não. Mas não é isso que o mundo está fazendo hoje, né? Pega uma menina, pega um rapaz, não gostei, descarta, usa, abusa e joga. É o sistema do mundo, porque não é real.
não é real nem no sentido de verdadeiro e muito menos de realeza. Não é real. Mas não foi isso que Deus fez, né? Quando Deus pôs aquele profundo sono sobre Adão, Deus preparou a Eva, perfeitamente adequada para o Adão. Ele conhecia Adão melhor do que Adão mesmo se conhecia. Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Ele sabe como é a pessoa com quem você deve se casar. Quais são os detalhes que essa pessoa precisa ter para dar certo com você. É Ele que sabe. E o Adão não ficou lá apressando Deus, rápido Deus, que eu quero logo essa mulher. Não, imagina se Deus tivesse apressado e a Eva saía talvez sem uma perna, alguma coisa assim, né? Então não, ele estava descansando no Senhor. É um princípio muito importante para nós. Descansarmos no Senhor enquanto Deus prepara o cônjuge. É Deus que vai preparar. É Deus que vai preparar o seu cônjuge. Não é você. É Deus. É um princípio bíblico que nós tiramos do primeiro casamento. E também uma coisa que eu quero muito. E aí depois então, Deus terminou de fazer a Eva. Quando ele terminou, a Bíblia diz o seguinte, que Deus a levou a Adão e realizou então o primeiro casamento, né? Adão não teve que ir procurar, não teve que ir caçar, não. Deus trouxe a pessoa certa no momento certo. Deus que preparou, Deus que revelou, Deus que escolheu o cônjuge de Adão. São princípios que nós precisamos, desse primeiro casamento que Deus fez, que nós precisamos agora pôr em prática na nossa vida. São princípios que estão ainda a base para os relacionamentos hoje, porque são princípios bíblicos. Não foi Adão que procurou Eva, não foi Adão que escolheu, foi Deus que escolheu. Tem um versículo na Bíblia, vamos olhar em Provérbios 19. Provérbios 19, 14. Provérbios 19, 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. O marido trabalhador, o marido sábio vem do Senhor. Se você quer uma esposa tola ou um marido preguiçoso, então vai procurar por si mesmo. Mas se você quer uma pessoa prudente, se você está disposto mesmo a falar, Senhor, eu quero esperar o melhor. Eu quero esperar o que o Senhor escolher para mim. Eu confio que Deus tem a capacidade de escolher a pessoa certa. Agora, não é fácil isso. Não é fácil porque é tudo contra a maneira do mundo. O sistema do mundo não é assim, né? O sistema do mundo, porque você tem que ter uma namorada, porque senão você vai ficar de titia, porque, né? Então, se você não está namorando ninguém, é porque você deve ser gay, entende? É assim que o mundo fala, é assim que eles pensam. Agora, outra coisa que eu quero ressaltar, esse primeiro casamento, Deus criou um homem e uma mulher. Não foi 2 homens e não foi 2 mulheres. Desde o início, o plano de Deus para casamento sempre foi e sempre será um homem com uma mulher. Até porque é impossível a criação de filhos entre 2 homens ou entre 2 mulheres. E Deus criou o casal, um homem com uma mulher, para que pudessem ter essa unidade, essa vida tão gostosa. Eu digo isso, queridos, de boca cheia,
toda honra e toda glória para Jesus. Mas eu sou casada há 41 anos, com o mesmo homem, né? Nós somos um, nós temos uma vida tão boa, tão gostosa. Essa unidade, foi esse o plano de Deus, foi esse o plano de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Eu não sou contra aqueles que já divorciaram, né? Eu sei que vocês têm tido muita luta, muita tristeza, né? E nós, assim, não queremos ver isso, não queremos ver ninguém passar essa tristeza. Por isso, igual o pastor disse, por isso que, assim, nós queremos tanto estar passando esses princípios para vocês que ainda são solteiros, para vocês terem a garantia de ter mesmo uma vida com um cônjuge só, que vai ser duradouro, que vai ser uma vida boa, uma vida abundante, o que Deus planejou, o melhor de Deus, o melhor de Deus, né? Esse é o plano dele, e é isso que ele quer para você, esse é o princípio, é isso que ele mostra na Bíblia, são esses os princípios bíblicos que ele tem para nós, é isso que Deus deseja para nós. Eu quero também ressaltar que nós não estamos aqui para colocar regras, entende? A gente não está aqui falando assim, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, tem princípios bíblicos que nos guiam, são princípios bíblicos. Até porque a Bíblia fala que regras humanas não refreem os desejos da carne. Mas são princípios, são convicções. Quando é uma convicção sua, né? E por isso que nós gostamos tanto que os pais também ouçam essas ministrações, para que nós, como os pais, podemos ajudar os nossos filhos, desde quando eles são pequenos. Eu digo que o romance real é um estilo de vida, sabe? É um estilo de vida desde pequeno, sabe? Conhecendo quem é, conhecendo que você é princesa, conhecendo que você é príncipe. Eu me lembro quando eu era criança ainda, pré-adolescente, e conheci uma moça que estava namorando com um rapaz, e aí esse rapaz, ele abandonou a menina e começou a gostar de outra. E ela estava tão assim aflita, tão triste, chorava. Ela estava muito magoada, muito machucada. E eu vi aquela cena, eu era criança, ainda pré-adolescente. E eu vi aquela cena, eu pensei assim, eu chorar por um rapaz que não gosta de mim? Nunca na vida. Por quê? Porque eu estava já conhecendo a minha identidade. Se eu mereço, eu sou princesa. Eu só vou, né, gostar de alguém que já está apaixonado por mim, quando é a pessoa que Deus vai trazer para a minha vida. Mas para pensar, eu lá mendigar o amor de alguém que não me ama, mas nunca na vida. Foi tão bom eu ter visto aquilo tudo, porque aquilo me deixou muito assim, indignada, sabe? Mas é o que acontece com muitas vezes, com moças, até com rapazes. Porque não conhecem a sua identidade. Não reconhecem que é Deus que vai escolher a pessoa certa. É Deus. Eu não preciso estar preocupada. Eu não preciso estar lá procurando, preocupada. A Bíblia diz, não andeis ansiosos sobre coisa alguma. Né? Mas nós temos que estar, assim, ocupados com os propósitos que o Rei já tem para nós. De estarmos nos preparando, né? Para sermos aqueles guerreiros, para ir conquistar o mundo. Nós temos 197 nações aqui para conquistar, queridos. Tem muito trabalho aí na frente, mas um dia nós vamos reinar com Cristo. E nós temos que estar preparados para isso. Agora é o treinamento. Qual é esse treinamento? É agora, é nas células, é se tornando líderes de células, é aprendendo a discipular pessoas, é aprendendo a ganhar almas e cuidar bem delas. É assim que a gente vai se preparando para a conquista. E vamos conquistando.
Está na hora agora de vocês, solteiros, aproveitarem o seu tempo. A Bíblia mesmo diz que depois de casados, tem muitas outras coisas que tem que se preocupar, mas quando vocês são solteiros, tem mais tempo. Aproveite o seu tempo agora. Eu costumo dizer, seja uma árvore frutífera já em sua Jerusalém, aqui na sua cidade. Aqui começa a crescer em Jesus, aqui começa a aprender essas coisas e se tornar mesmo um guerreiro, uma guerreira, um príncipe guerreiro, uma princesa guerreira, preparados para o chamado de Deus. Deus tem um chamado muito lindo para a vida de cada um. O chamado, o plano dele é o melhor. Não tem nada melhor. Agora, nós temos que estar desenvolvendo essa intimidade com Ele, com Deus, com o Espírito Santo que mora em nós. Para nós que já somos filhos, Ele tem nos dado esse privilégio de morar em nós e a gente começar a desenvolver essa intimidade. A Bíblia diz que se eu me aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de mim. Então, Ele quer ter essa intimidade. Ele quer suprir todas as suas carências, todas as suas necessidades. Ele quer fazer de você uma pessoa totalmente realizada, para que você possa viver como solteiro a vida plena que Ele tem para você. A vida abundante não começa só depois de casar, não. Não pense assim, eu quero fazer essas coisas, mas é só depois de casado. Não, depois de casado, aí eu sei que eu vou ser feliz. Não, a felicidade não vem com uma pessoa, a não ser que essa pessoa é a presença do Espírito Santo em nós. Não é uma pessoa aqui da terra. É Deus, é Jesus em nós, é o Espírito Santo em nós. Ele quer realmente nos encher, para que nós possamos viver essa vida plena que Ele tem para nós. Agora, como príncipes e princesas também, uma coisa muito importante é já ainda como solteiros, de estabelecer, então agora para vocês, um padrão de pureza, de santidade. Porque nós sabemos que as tentações são muitas, né? Tem aquele versículo em 2 Timóteo, vamos olhar rapidinho. 2 Timóteo 2:22. Que diz, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. É para fugir das tentações, das impurezas, né? Dos desejos malignos da carne. É para fugir. Então, nós temos que estabelecer o padrão de pureza. Não são regras, né? Nós não estamos estabelecendo regras, porque isso tem que ser uma convicção de cada um. Uma convicção do Espírito Santo. E você tem que tirar tempo para buscar de Deus e falar, Deus, qual é o padrão de pureza que o Senhor quer para mim? Para a minha vida. E eu só quero te encorajar, estabeleça um padrão alto de pureza. Por exemplo, às vezes eu já ouvi ministrações que assim, chamam os jovens a fazer um compromisso de não ter sexo antes de casar, né? Esperar o casamento para o sexo. Isso é um padrão de pureza muito lindo, muito bom, mas eu quero te desafiar a ter um padrão mais alto do que isso, para poder cumprir também com essas coisas de viver em pureza agora, como solteiros, de viver em santidade, entende? Nos pensamentos, nas ações, de não estar perdendo tempo com namoros, com carícias, com imoralidade, que depois você vai tanto se arrepender. Depois você vai pensar assim, poxa, por que eu fiz aquilo? Então eu quero te encorajar a estabelecer um padrão alto de pureza.
eu quero te contar, assim, para minha própria vergonha, o meu próprio exemplo, né? Eu fui criada aqui no Brasil, tinha um rapaz, eu tinha 17 anos de idade, e eu tinha mesmo estabelecido já um padrão de que eu nunca praticaria o sexo antes de casar, né? Isso já era certo, isso era um padrão para mim. Mas aí esse rapaz era um pastor e era solteiro e todas as meninas gostavam dele, só que ele gostava de mim. Aí eu senti o máximo, né, e tal, e aquela coisa, e aí eu acabei, né, deixando ele me beijar. Não que até foi pecado, porque na minha mente não foi além daquilo. Mas, depois daquilo, eu pensei, não é o rapaz com quem eu quero me casar. Eu me arrependi tanto daquilo. Me arrependi tanto, porque tem um versículo em Provérbios, vamos olhar rapidinho, Provérbios 31. Esse versículo está falando sobre a mulher virtuosa, mas tem um versículo que aplica para todos os solteiros aqui também. Provérbios 31, versículo 12. Diz assim, ela está se referindo à mulher virtuosa, só lhe faz o bem, para o marido dela, e nunca o mal, todos os dias da vida dela. Agora, todos os dias da vida dela, só começa a vida dela depois de casar? Não. Todos os dias da sua vida começam antes, do dia que você nascer. Então é um padrão que Deus está estabelecendo aqui, de nunca fazer o mal, mas sempre o bem, todos os dias da minha vida, para o meu futuro cônjuge. E eu vi depois que eu não fiz bem para o meu futuro marido. Aquilo não foi bem. Aquilo foi uma vergonha para mim. Mas eu falei, confessei tudo para o Paulo, mas foi o que valeu para mim aquela experiência, porque tudo a gente aprende, né? Às vezes a gente aprende apanhando. Deus prefere que a gente aprende só ouvindo a palavra e obedecendo. Mas às vezes a gente aprende apanhando, né? Eu aprendi apanhando. Depois com aquilo eu decidi que nem toques românticos eu não teria com nenhum rapaz até que fosse o meu marido. Aí eu fui bem radical mesmo, comigo mesmo, né? Tanto que quando eu e o Paulo nos casamos, né, nosso primeiro beijo foi no altar, né? A gente já tinha decidido que nós pegaríamos na mão, ele me daria um beijinho no rosto, mas assim, que nós não envolveríamos fisicamente até o casamento. Eu me lembro quando o Paulo chegou comigo e falou isso. Ele falou assim, logo que ele começou a gostar de mim, que nós começamos, né, numa amizade especial, aí ele falou assim, olha, Rebeca, logo nós vamos casar e vamos poder desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Mas agora, até o casamento, vamos manter toda a pureza, para a gente nunca viver com remorso sobre qualquer coisa. E realmente, ele falou, nós nunca vamos nem beijar. Aí aquilo me deu uma paz, uma certeza, esse é o homem de Deus que eu queria. E realmente tem sido uma vida tão boa, tão gostosa. 41 anos já nós estamos casados, né? E vivendo e gozando de tudo que Deus tem para nós. Mas eu quero te encorajar, todos que são solteiros aqui, de decidir de qualidade, de manter um padrão alto de pureza, de não fazer nada que vai causar você a pecar antes do seu casamento, no sentido de impureza. Mas de viver puros, esperando e deixando com que Deus escolha o seu cônjuge, porque é Ele que sabe o melhor. Eu quero agora terminar só com uma história. Me dizem que é verdadeira, mas eu realmente não sei. Mas é uma história para vocês que talvez, solteiros que estão aqui, que talvez já pisaram na bola e pensam assim, e agora? E eu? Mas teve um jovem soldado inglês que lutou na guerra mundial e ele então foi alcançado por uma bomba. Uma bomba chegou e alcançou e estraçalhou,
acabou com as pernas dele. E ele desmaiou lá no campo da batalha, quando aquela bomba o atingiu, estava desmaiado lá no campo. E aí, quando alguns colegas, outros soldados viram que ele ainda estava vivo e conseguiram então levá-lo para uma clínica temporária que tinha lá, né, no campo da batalha. Aí eles levaram ele para lá, então aí lá a enfermeira conseguiu estancar o sangue e tal, e começou o medicamento e tudo. E aí finalmente, quando ele acordou, que ele viu a situação em que ele se encontrava, que ele não tinha mais pernas, ele só queria morrer. Ele falou assim: não, por favor, eu quero morrer, eu não presto para mais nada, por favor, deixe-me morrer, não me dê mais nenhum remédio, eu quero morrer, eu não presto mais. E a enfermeira falou para ele: filho, mesmo que eu quisesse, eu não tenho essa autoridade. Ele falou: mas então quem tem? Ela falou: você pode falar com o médico. O médico ia chegar, ali uns dias ele ia chegar. Quando o médico chegou, esse soldado falou para o médico: por favor, deixe-me morrer, pare de me dar os remédios, eu não quero mais, eu quero morrer, eu não presto mais, eu não presto para nada. Por favor, deixe-me morrer. E ele clamava, ele chorava, implorando pela morte. E o médico ficou com muita pena dele, falou assim: filho, mesmo que eu quisesse, mas eu não posso, porque você pode viver, tem como você viver. Aí ele falou assim: mas eu não quero, por favor, quem então tem autoridade de deixar eu morrer? Aí o médico falou assim: olha, a única pessoa que teria essa autoridade é o rei. Aí o jovem ficou muito triste, ele falou: mas como que eu vou falar com o rei? Aí o médico ficou tão penalizado, ele falou assim: olha, faça o seguinte, você escreve uma carta para o rei, que eu vou fazer questão que essa carta chegue até o palácio. Então ele escreveu a carta dizendo: eu não presto para mais nada, por favor, deixe-me morrer. Mandou a carta através do médico, foi entregue lá no palácio. Naqueles dias não tinha celular, não tinha nem telefone. O meio de comunicação era telegrama. Mas passou poucos dias, chegou um telegrama lá, com o selo do rei, para esse jovem. Aí todo mundo estava tão ansioso para ver qual seria a resposta do rei. Aí o jovem, chorando, com lágrimas, e trêmulo, quebrou o selo daquele telegrama, abriu o telegrama, e chorando, ele conseguiu ler em voz alta. Ele leu: eu preciso de você, assinado o rei. Quero convidar todos, vamos ficar em pé, vamos fechar os nossos olhos. Para você, jovem, que talvez está aqui hoje pensando: eu não presto mais, já pisei na bola, já não sou mais virgem, já baguncei tanto nessa área, já casei, já divorciei, eu sei que Deus não tem misericórdia mais para mim. Eu te digo, se você arrepender do seu pecado, a Bíblia diz, se você arrepender e confessar o seu pecado, Deus te perdoa, e Ele está te dando uma nova chance. Ele está dizendo: eu preciso de você. O plano que Ele tem para a sua vida, Ele é capaz de ainda realizar os planos dEle na sua vida. Não é tarde demais. Não é tarde demais. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, é um Deus que nos ama tanto, Ele é apaixonado por você. Ele não está aqui para dizer: eu não preciso desse filho, esse filho já me desagradou tanto que eu não preciso mais dele. Não é essa a resposta de Deus para você. Ele te ama e Ele quer ver você bem. Ele quer que ainda esse lindo plano que Ele tem para a sua vida ainda seja realizado. Esse é o plano dEle para a sua vida. E eu quero agora fazer um apelo
para todos os solteiros aqui. Eu quero que vocês corajosamente chegam até aqui na frente e para dizer: eu quero esperar o melhor de Deus para mim. Eu quero esperar e deixar Deus escolher a pessoa para mim. Eu reconheço que Deus tem o melhor para mim. Eu quero estabelecer um padrão alto de pureza para agradar o meu Deus e esperar na pessoa que Deus tem para mim. Quero ver todos os solteiros corajosos que querem fazer esse compromisso. Chegam até aqui na frente. Eu quero que vocês repitam uma oração comigo, porque eu sei que Deus tem o melhor para você. Todos os solteiros, adolescentes, podem vir. Podem vir, faça esse compromisso diante do Senhor e diante dessas testemunhas. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ele quer ver os corajosos, os soldados mesmo aqui, os guerreiros, príncipes e princesas, reconhecendo a sua identidade e sabendo que Ele tem o melhor para você. Aleluia. Amém. Estou feliz em ver tantos solteiros aqui na frente. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Queridos, vamos fazer o seguinte. Eu quero te convidar agora, nós vamos repetir essa oração. Levanta aí o seu braço direito, mas fala com vontade, tá bom? Não seja a minha oração, mas seja a sua oração, essa oração. Repita após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu faço uma aliança com o Senhor e todas essas testemunhas de esperar no Senhor pela escolha do meu futuro cônjuge. Eu creio que o Senhor me ama tanto e me conhece tão bem que eu quero não me conformar com o padrão deste mundo, mas transformar-me pela renovação da minha mente, estabelecendo um padrão alto de pureza, guardando o meu corpo, minhas emoções e meus pensamentos em toda pureza, porque eu sei que o Senhor é capaz e quer me dar o melhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Queridos, eu quero agora só terminar orando a bênção do oção sobre vocês. Aleluia. Pai querido, eu oro agora a bênção mesmo do oção, a bênção do melhor do Senhor na vida de cada um desses solteiros aqui na frente, ó Pai. Eu sei que eles estão fazendo uma aliança agora diante do Senhor. Ó Pai, eu sei que eles querem mesmo esperar no Senhor. Eles sabem que o Senhor os ama e o Senhor quer o melhor para eles. Ó Pai, eu peço isso. Eu peço que o Senhor nos dê a força, a graça, com o Espírito Santo dentro deles. Que eles possam desenvolver essa intimidade com o Senhor. Para que eles vão esperar mesmo. Sendo totalmente realizados no Senhor. E esperar o melhor do Senhor para eles. Eu oro a bênção do oção sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia.